Vamos retomar os trabalhos com a intervenção do keynote speaker João Caetano, presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, sobre o tema: o papel dos municípios na gestão da mobilidade e no cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável. Boa tarde. Começo por agradecer à Presidente da AMT, Ana Paula Vitorino, o convite para aqui estar hoje e poder endereçar-vos algumas palavras sobre a importância dos municípios na gestão da mobilidade nos seus territórios e também sobre os desafios e as oportunidades que temos pela frente neste processo de transformação, transição energética e tecnológica a que estamos a assistir no setor dos transportes e, em particular, no contexto urbano. Agradeço também ao Presidente da Câmara Municipal do Barreiro a amabilidade de nos receber aqui hoje, nesta cidade, da qual guardo uma memória especial, por ter aqui passado muitas vezes para atravessar o rio, vindo de Setúbal em direção a Lisboa, muito antes de haver comboio na ponte 25 de Abril. Cumprimento na sua pessoa os demais autarcas e todos os participantes na conferência. Um cumprimento especial também ao engenheiro Cabasso Martins, co-organizador da conferência. Caras e caros, a invenção e rápida adoção do automóvel no início do século XX é um dos melhores exemplos de mudança fundamental na sociedade e, com certeza, o melhor exemplo em relação aos transportes. Até aí, as pessoas nasciam, viviam e morriam num raio de 50 km. Com os automóveis, as pessoas podiam chegar mais longe, frequentar bibliotecas, visitar museus, encontrar novos empregos, apaixonarem-se por pessoas de outras comunidades. Os automóveis construíram um admirável mundo novo, do qual ninguém queria abdicar. As famílias estavam dispostas a pedir empréstimos bancários e a endividarem-se para ter um automóvel. A indústria cresceu rápida e sustentadamente, criando centenas de milhões de empregos em todo o mundo no século XX. Esses empregos eram mais bem pagos do que a média, atraindo engenheiros talentosos para uma indústria que é uma das que mais gasta em investigação, desenvolvimento e inovação. Mas essa mudança radical trouxe consigo enormes impactos negativos. A poluição do ar causada pelo transporte rodoviário é um enorme problema ambiental e de saúde pública, principalmente em contextos urbanos. Os óxidos de nitrogênio e os particulados emitidos pelo sistema de escape podem causar problemas respiratórios e cardiovasculares graves, estimando-se que sejam responsáveis por 4 milhões de mortes prematuras em todo o mundo. Os automóveis particulares passam 90% do tempo parados e têm uma taxa de ocupação de 30%. Além disso, cada carro ocupa 7 metros quadrados de território dedicado em área urbana para estacionar. Estima-se que o transporte rodoviário seja responsável por 15% das emissões totais de gases com efeito estufa em todo o mundo. Na Europa, todo o setor dos transportes, aéreo, marítimo, ferro e rodoviário, é responsável por cerca de 1/4 das emissões de CO2, mas, ao contrário de todos os outros setores da economia, o setor dos transportes é o único cujas emissões têm aumentado ao longo dos últimos 30 anos. O aumento, de facto, de 30% nas emissões no setor dos transportes ao longo das últimas 3 décadas decorre do facto de os ganhos de eficiência energética nos veículos de combustão interna estarem longe de superar o aumento substancial de quilómetros viajados nos vários modos de transporte. E esta é a primeira assinatura de quão difícil é o desafio da descarbonização. Nos últimos 30 anos foi desenvolvida muita investigação na eficiência energética dos motores de combustão e introduzidas muitas inovações no mercado, mas os resultados estão longe de ser empolgantes. O debate em torno da descarbonização é público e global. As gerações jovens têm pedido ações imediatas e urgentes aos líderes políticos de todo o mundo. A sua motivação é legítima e a sua determinação muito clara. No entanto, é altamente improvável que uma única inovação tecnológica seja capaz de introduzir uma mudança radical que descarbonize rapidamente todos os modos de transporte. E mesmo que essa tecnologia existisse, o processo de mudança do atual panorama para um mais verde levaria sempre muito tempo. O que teremos no futuro, e já estamos a assistir a isso mesmo, é uma mistura de tecnologias e de inovações tecnológicas que introduzirão mudanças não substanciais, tal como o automóvel introduziu no início do século XX, mas sim mudanças incrementais em diferentes modos de transporte e em diferentes regiões do globo, a ritmos diferentes.
A magnitude dessas mudanças incrementais dependerá de vários fatores, incluindo a disponibilidade de investimento público e de investimento privado. Sem investimentos, a inovação não acelerará e a adoção de soluções de transporte com menos carbono ficará estagnada. Precisamos, portanto, de muita inovação tecnológica para enfrentar a transição tecnológica nos transportes, mas também de investimento público e privado com a escala necessária para operar essa transformação. Caras e caros participantes na conferência, a mobilidade de pessoas e de bens em contexto urbano é uma matéria extremamente complexa que promove debates apaixonados. Em particular, sobre como melhor promover a transição energética e sobre como incorporar as tecnologias da digitalização e da automação. A minha primeira mensagem de hoje é de que, sendo uma matéria complexa, não significa que não seja possível encontrar um quadro de referência em que todos possamos navegar e depois afinar as opções em função daquelas que são as necessidades específicas de cada território. Estou convencido, como resultado da reflexão que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes tem vindo a promover, que esse quadro de referência deve ter por base uma hierarquização de modos de transporte. Em teoria, se hoje desenhássemos uma nova cidade, deveríamos ter a preocupação de garantir que a mobilidade de pessoas privilegiaria os modos suaves, depois os modos coletivos, depois os modos partilhados e só em último os modos privados. Em segundo lugar, tentaríamos garantir que os veículos motorizados seriam ecológica e climaticamente neutros. E em terceiro, que as interfaces físicas e digitais teriam a capacidade de promover uma intermodalidade eficaz e eficiente. Mas as cidades e vilas que temos hoje transportam consigo um legado de mais de 100 anos em que o carro privado a combustão interna foi rei e senhor da mobilidade urbana e, portanto, o grande desafio que os territórios têm pela frente é de promoverem a transição para uma nova mobilidade que seja energeticamente mais eficiente, mas que seja igualmente funcional e, importa sublinhar, que seja mais equitativa. A minha segunda mensagem diz respeito à importância da consistência das políticas públicas para a mobilidade. Em 1947, a cidade de Copenhaga desenhou o Plano de Desenvolvimento Urbano, conhecido como Finger Plan. Este plano é assim chamado devido à imagem de uma mão estendida, com os dedos a representar as áreas de desenvolvimento urbano e o espaço entre eles ocupados por áreas verdes de lazer. A ideia principal era direcionar o crescimento da cidade ao longo de corredores específicos, os dedos da palma da mão, ligados por linhas de transporte público eficientes. Quase 80 anos depois, embora com alterações, a filosofia do plano mantém-se e o objetivo, mais do que assumido dos gestores da cidade, é que, no máximo, 1/3 dos movimentos pendulares seja feito em carro privado. Esse objetivo tem sido garantido ao longo de 8 décadas de crescimento da cidade. Esta consistência de políticas públicas no desenho dos planos de mobilidade é muito importante, porque cria uma cultura e promove a estabilidade dos investimentos. Outras cidades no mundo abordam os seus problemas de mobilidade e desenvolvimento tendo em conta as suas especificidades, mas a consistência e a previsibilidade está lá desde o início, no momento do desenho das estratégias. Por exemplo, em Veneza, não há mobilidade assente em automóveis, nem motas, nem bicicletas. As pessoas deslocam-se a pé ou de transporte fluvial numa rede de transporte coletivo fiável, abrangente e com preços substancialmente diferentes para os residentes e para os visitantes. Além dessa rede de transporte coletivo fluvial, que corre nos principais canais, os táxis fluviais garantem a capilaridade para quem não quer andar a pé, num modelo de contingente fortemente regulado e com preços tabulados por destino. Claro que todo o planeamento de mobilidade não se faz sem tensão, e um bom exemplo disso mesmo é o que está a acontecer em São Francisco com o surgimento dos serviços de transporte privado a pedido em veículos autónomos. Sendo tradicionalmente um ecossistema menos regulamentado e inovador, a introdução dos veículos autónomos tem sido acompanhada de polémica, em particular devido às queixas dos operadores de serviços de emergência e de manutenção dos espaços públicos, os quais têm vindo a reportar comportamentos erráticos dos veículos autónomos quando interagem com vias onde há sinalização e obstáculos provisórios. A minha terceira mensagem de hoje
Diz, portanto, respeito à importância essencial de as cidades serem mais autónomas e terem mais poder no desenho, na implementação e na gestão da mobilidade urbana. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes irá trabalhar durante o ano de 2024 na definição de uma estrutura comum para os planos de mobilidade urbana sustentável dos municípios portugueses, de acordo, mas não subjugados, às orientações da Comissão Europeia. Esta nova geração de planos de mobilidade urbana permitirá um melhor entendimento das opções que cada município terá ao seu dispor e permitirá também comparar e avaliar a implementação desses planos no terreno. Como disse no início da minha intervenção, acreditamos que os planos de mobilidade urbana sustentável de nova geração devem reforçar a componente de mobilidade ativa e de mobilidade coletiva, assim como definir melhor a governança dos interfaces físicos e de dados para uma intermodalidade mais eficaz e eficiente. Só dessa forma poderemos construir cidades em que a mobilidade é mais equitativa e em que é mais ambientalmente sustentável. Teremos certamente a oportunidade de densificar alguma destas ideias durante o debate com o painel de ilustres convidados, em particular os desafios específicos das cidades portuguesas. Mas não poderia terminar esta minha intervenção sem sublinhar a importância que o reforço da capacitação das autarquias e das atividades públicas representa para que sejamos mais capazes de desenhar políticas públicas e implementar projetos com potencial para transformar a mobilidade urbana e daí resultar em ganhos económicos e sociais para todos. Muito obrigado.